Olá, eu sou a Aline Rissuto, educadora musical, pianista, cantora e compositora, e hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre a flauta doce como instrumento pedagógico para ser usado em sala de aula. Então, muitas pessoas acham que esse instrumento não pode ser usado na sala de aula, é muito difícil ensinar para as crianças, então esse vídeo é focado para os educadores e educadoras para que a gente possa incluir esse instrumento que é riquíssimo nas nossas aulas de música. Então hoje eu vou mostrar algumas flautas, né? Flauta doce. Essa daqui é uma flauta de madeira, é uma que eu gosto bastante de usar, gosto da sonoridade dessa flauta. E a gente tem aqui as flautas muito conhecidas, como essa marca, Yamaha, também que é uma boa marca para trabalhar com as crianças. Essa é uma flauta germânica e essa é uma flauta barroca. Profissionais da flauta tocam a flauta doce barroca, porque ela tem algumas diferenças de posições e então essa é a preferida dos profissionais. Na sala de aula, a gente vai ver muitos educadores usando a flauta doce germânica por conta da facilidade nas posições na hora de a gente ensinar as crianças. Então, o que a gente vai aprender nessa aula? O que a gente vai, na verdade, conversar nessa aula? Eu quero conversar com vocês as minhas experiências com esse instrumento na sala de aula. Eu comecei a ensinar música nas escolas há muito tempo, já tenho algumas experiências e conforme eu fui ensinando, conforme eu fui dando aulas, eu fui sentindo necessidade de trabalhar com as crianças instrumentos. Então eu comecei a inserir instrumentos de percussão, xilofones e também a flauta doce e, claro, o canto, porque eu gosto muito de cantar com as crianças, de cantar com os meus alunos, de cantar nas aulas de teoria. O canto é sempre muito importante para a gente associar o ensino de qualquer habilidade musical. E aí, no decorrer, dessas experiências com as crianças, eu desenvolvi um método, que é o método que eu vou basear essa aula hoje para vocês, que é o método de flauta doce juvenil. Esse método é um método autoral, quem fez tudo, inclusive eu compus grande parte das músicas que estão nesse método e eu vou comentar um pouquinho para vocês qual foi o pensamento e como eu fui aplicando isso no dia a dia na sala de aula e o retorno que isso deu musicalmente falando. Então eu costumo dizer que esse método de flauta doce é um método que ensina qualquer instrumento. Eu brinco quando eu vou dar as minhas oficinas, porque eu ensino teoria com ele, eu ensino piano, eu ensino ukulele e também ensino flauta doce com esse método. Ele é ilustrado pela Thierry Rissuto, então todas as ilustrações são autorais, a gente não pegou nada da internet. E o layout é do Gabriel Galan. Então esses são os créditos do método onde a gente vai basear a nossa aula de hoje. Nós, educadores, podemos trabalhar uma infinidade de instrumentos na sala de aula, dependendo de cada objetivo, certo? Eu gosto de usar a flauta doce, tanto nas minhas aulas de musicalização infantil, quanto nas aulas de teoria musical, por ser um instrumento de fácil iniciação, fácil de transportar e com ótimo custo-benefício. Eu uso a flauta doce para ensinar percepção, para treinar a percepção auditiva, para a gente treinar a leitura da partitura, porque muitas vezes a gente tem vários alunos numa sala de teoria, mas o aluno às vezes é um aluno de bateria, que não tem contato com o instrumento melódico. E aí a gente pega a flauta para mostrar para ele um pouquinho desse conteúdo melódico e harmônico dos instrumentos. É uma prática que vem funcionando, o feedback dos aprendizes tem sido muito positivo. E então por isso que eu falo que esse livro de flauta doce você pode utilizar para ensinar qualquer instrumento, inclusive a teoria musical. A flauta doce é um instrumento muito antigo. No período barroco ela foi muito usada como um instrumento melódico.
E com a flauta doce, por mais que a tessitura dela não seja tão extensa, nós conseguimos tocar uma infinidade de músicas, principalmente músicas simples, didáticas, onde a gente aprende conteúdos melódicos e rítmicos e a gente consegue fazer esse trabalho em conjunto, o que é muito importante para as nossas aulas de musicalização. Primeiramente, vamos conhecer então as partes da flauta, tá? Então, essa parte aqui, onde a gente sopra, a gente chama de bocal, certo? Toda essa parte aqui, ó, que inclusive a gente consegue desmontar, é a cabeça da flauta, certo? A gente tem nesses, onde sai aqui o ar, né? Parece até um apito. Se você não usar o restante da flauta, é chamado de janela. Vou montar aqui de novo. A gente tem aqui os furos ou orifícios, o corpo da flauta e literalmente o pé da flauta. E como fica a posição da flauta? Por mais estranho que pareça, a gente vai usar a mão esquerda em cima e a mão direita embaixo. Então, tente deixar isso fixo para os seus alunos, para eles não aprenderem da forma errada, porque depois fica mais difícil corrigir, certo? Então, nós temos um orifício aqui atrás, a gente vai colocar o polegar tampando esse furinho, certo? E os outros 3 tampando aqui. E aí, depois, com a mão direita, nós completamos todos os fechamentos aqui. Se a gente fechar todos os orifícios da flauta, inclusive o de trás, nós temos a nota Dó. O Dó central, que é aquele quarto Dó do piano, o terceiro Dó do teclado. E cada instrumento tem o seu Dó central, certo? Então, nós temos aqui a primeira nota, que é o Dó. Claro que não é a primeira nota que a gente vai aprender na flauta, porque ela é a mais difícil, é a posição mais difícil da flauta, certo? Esse é o som do Dó. Então, na escala musical, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. É a escala de Dó, certo? Na flauta germânica, a posição do Fá é exatamente essa. Bom, Aline, eu não toco nada, não sei flauta, nunca peguei nenhum instrumento de sopro. Eu consigo aprender com essa aula? Sim, você consegue, porque como eu disse no início, a flauta é um instrumento de fácil iniciação e com ela a gente consegue tocar uma infinidade de músicas. Claro que como qualquer instrumento, você precisa treinar, você precisa ter uma rotina de estudos. Você pode assistir essa aula e depois complementar os seus estudos com mais vídeos, certo? Ou procurar mesmo um curso mais completo ou uma aula particular. Mas com esse curso aqui, com essa aula, você já consegue ter uma noção de como você vai seguir para utilizar já esse instrumento na sua aula. Mas qual flauta eu devo comprar para iniciar os meus estudos? Cuidado com aquelas flautas que a gente compra nas lojinhas, nas antigas lojinhas de R$ 1,99, para quem é mais velho aí sabe do que eu tô falando, que são aquelas flautas de brinquedo. Então a gente não recomenda essa flauta, mesmo para você que está iniciando. Uma flauta já legal não é caro, né? Não é um instrumento caro. Então você pode investir um pouquinho, uma média de 60 a 80 reais, numa flauta bem legal, que você já vai ter uma sonoridade e um resultado muito bacana. Então vamos para a nossa primeira nota na flauta, que a gente costuma aprender e ensinar, é a nota Si, porque é uma posição bem simples. Você tampa o furinho de trás e o primeiro furinho da frente. No começo pode essa mão direita ficar meio perdida, não tem problema você segurar lá no pé da flauta, tá bom? Depois a gente vai se familiarizando com o instrumento e aí a gente vai moldando essas posições da maneira mais correta. Vamos ver como fica o som da nota Si. Veja o que acontece se eu soprar muito forte. Não fica um som agradável, não fica um som de flauta doce, fica um som de flauta estridente. Então, o sopro para a flauta precisa ser um sopro bem suave, muito sutil. Tem um exercício que a gente costuma fazer como se a gente quisesse apagar uma vela, soprar uma vela sem apagar o fogo, né? Então, vamos brincar um pouquinho disso.
Simula seu dedo uma vela e você vai soprar e não pode apagar o fogo da vela. É um sopro suave. Então, desde o início, a gente começa a trabalhar a sonoridade da flauta para que ela não fique um som estridente, que é um dos motivos que os professores, às vezes, não gostam de usar flauta em sala de aula. Qual é a dica que eu dou? Antes de dar esse instrumento na mão dos seus alunos, faça uma roda e converse com eles. Mas meus alunos são muito pequenos, não tem problema. Eles vão entender que a flauta não é um brinquedo e é um instrumento musical que pode ser muito agradável se tocado da maneira correta. Recapitulando, nota Si, a primeira nota que a gente aprende na flauta. Então a gente explora um pouquinho essa nota, brinca um pouquinho com o som dessa nota, até a gente ir para a próxima nota, que é a nota Lá. A nota Lá, nós vamos tampar 2 orifícios, 2 furos da flauta. Vamos ver como fica o som do Lá. Outra coisa da posição da cabeça, por exemplo, pensa que esse instrumento é um instrumento de sopro, então ele depende da saída do ar para que o som ocorra. Então, se a gente ficar com a cabeça muito baixa ou muito alta, a gente vai prender essa saída de ar. A cabeça precisa estar reta e a coluna, a postura também. Se você estiver sentado, cuidado para não ficar curvo ou com a cabeça muito baixa tocando, ok? Então, nós aprendemos já 2 notas na flauta. Olha que legal, você que nunca tinha aprendido flauta, nunca tinha tocado um instrumento melódico, já sabe tocar 2 notas na flauta, o Si e o Lá. E agora a gente vai aprender a nossa terceira nota para a gente tocar a nossa primeira música na flauta. A nota Sol. 3 furinhos. Percebe que a gente está indo para a escala de cima para baixo, a escala descendente. Do, Si, Lá, Sol. Então, Si, Lá, Sol. A sequência das notas. Vamos ver como fica o som do Sol. Se eu tocar forte, vamos ver, ó. Estoura. A gente não consegue entender o som, certo? Então, sempre focando na questão da saída do ar. Outra coisa que a gente aprende na flauta, no sopro, são as articulações. Então, quando a gente toca a flauta, a gente tem um jeito de fazer essa articulação, que é a saída do ar. Então, a gente vai usar o tu, 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 t, t, sabe? Essa língua aqui entre os dentes, para a gente separar uma nota da outra. Por isso que a gente chama de articulação, para articular as notas, para elas não ficarem todas misturadas, certo? Vamos ver como fica ela sem a articulação e com a articulação. Sol, Lá, Si. Percebeu que ficou ligada? Não é errado, mas é um tipo de articulação. Agora eu vou fazer separando com o tu, tu, tu. Percebeu como fica diferente? Treina isso também que vale a pena. A primeira música que nós vamos aprender na flauta com a nota Sol chama-se O Sol. É uma música que eu compus para ensinar flauta e já também tocar com acompanhamento, certo? Então, eu tenho uma dica sempre quando eu vou ensinar, tanto o ukulele, que eu também dou oficinas de ukulele, quanto a flauta, que é um passo a passo para a gente tocar a música. Primeiro a gente aprende a cantar a música, a gente depois aprende a solfejar essa música e o terceiro passo é tocar essa música na flauta. Então, a gente vai fazer o passo a passo aqui com vocês agora. E agora o nosso desafio é fazer os passos, como eu citei, e o primeiro desafio é cantar a música O Sol. Vamos lá? É a mesma rítmica que a gente vai usar para tocar a flauta.
Então pense que você está cantando, você já está assimilando a melodia da música e a rítmica da música, dessa melodia. Então, tá, 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 tá. E aí você vai perguntar para a criança sobre o ritmo e ela já vai ter isso na cabeça dela, porque ela cantou a música, ela interiorizou esse ritmo e na hora de tocar vai estar muito fácil para ela. Agora a gente vai solfejar. Então nós vamos cantar na mesma tonalidade, que é a nota Sol, só que falando o nome das notas. E a gente vai acompanhar pela partitura. Por quê? Porque a gente já está aprendendo a ler a partitura. Sol, 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 sol. Legal? Já tá com a música aí na cabeça, certo? Claro que a gente não vai ficar cantando a música apenas uma vez, a gente canta 2, 3, 4 vezes, quantas vezes nós acharmos necessário cantar para a música ficar mais fixa. Embora a música seja simples de assimilar, mas é importante repetir algumas vezes. E agora, olha só que interessante, a gente vai pegar a flauta, vai fazer a posição do sol, mas a gente ainda não vai soprar. A gente vai fazer o canto, o ritmo, cantando e apoiando aqui na posição do sol. Fica assim, ó. Sol, 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 sol. Sol, 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 sol. Mas Aline, a música só tem uma nota. Sim, a música só tem uma nota e já é uma música que você pode usar inclusive para apresentação. Porque nessa música você já está trabalhando o ritmo, você está trabalhando a percepção auditiva, você está trabalhando a leitura da partitura, você está trabalhando a posição da nota Sol, atenção, foco, uma diversidade de coisas em uma música que tem apenas uma nota. Até porque essa música vai ser tocada com acompanhamento. Então fica muito rico, eu já usei em diversas apresentações e foi um sucesso. Esse livro acompanha áudios, então eu vou colocar agora o áudio do playback da música O Sol e vou tocar junto para vocês verem como fica bonitinho. Então eu já estou aqui com os áudios do livro e a primeira música completa que aparece já com áudio é a música O Sol, essa que a gente aprendeu agora. Então, se você já aprendeu essa música, eu tenho certeza que você ficou cantando ela junto aqui, porque a letrinha fica na nossa cabeça. Essa é a ideia mesmo, tá bom? Percebe, né? Como fica preenchido com o playback. E se você não toca violão, não toca ukulele, fica tranquila, porque a gente consegue cantar também em cima desse playback. Quer ver como fica legal também? Ó, vou colocar aqui, ó. Hoje eu aprendi uma nota musical. E assim vai, certo? Esse passo a passo é muito legal. Depois eu quero que vocês me contem. Eu já tive feedback de diversos educadores de várias partes do Brasil e foi muito bacana receber vídeos, receber depoimentos de como esse trabalho com a flauta e nessa proposta que a gente faz do passo a passo, como isso tem dado resultado. Então a gente espera o feedback de vocês também, podem deixar no comentário aqui desse vídeo, podem mandar mensagem, que vai ser muito legal a gente saber que vocês estão usando esse material nas suas aulas. Bom, como vocês já perceberam, eu gosto muito de usar o ukulele nas minhas aulas,
porque eu fico mais solta, eu fico mais tranquila para trabalhar com a dinâmica da música, mas nada impede vocês de usarem os playbacks, de usarem áudios, enfim, como fica mais fácil para você conduzir a sua aula. Eu vou usar o ukulele para a nossa próxima música, que chama-se Toque o Si. Então, nessa aula, a gente vai aprender essas duas músicas. E o Toque o Si também está no livro, também é uma música da minha autoria. E a gente vai usar duas notas para essa música, que é a nota Lá e Si. Duas notas que nós já aprendemos nas outras aulas e agora a gente vai usar para tocar essa canção. Mesmo passo a passo, a gente começa cantando, a gente entende qual é a melodia e ritmo da música e depois a gente passa lá para o nosso instrumento, que hoje é a flauta. É isso. A gente aprende a cantar, eu peguei um ritmo um pouquinho acelerado, mas você pode fazer ela cantando um pouquinho mais lenta, até você interiorizar essa canção também. O segundo passo, lembra que é a gente fazer a posição falando o nome das notas. Vamos tentar? Lá, lá, si, si, lá, si, lá. 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 Conforme a partitura que apareceu aqui. Então, nessa partitura, a gente está aprendendo duas notas, a leitura de duas notas. Então, a gente tinha aprendido nas primeiras aulas apenas a posição. E agora nós estamos unindo a posição com a leitura da partitura. Nessa partitura, nós também temos lá no finalzinho a barra de repetição, o ritornello, o famoso ritornello. Então, a gente já ensina também o conceito do que é isso na partitura. E agora a gente vai fazer a música com playback. Bom, para tocar essa música eu troquei de flauta para a gente sentir também como fica o som em outra flauta. Essa é uma flauta da Hering. Vamos lá? A gente pode ensinar com várias dinâmicas, certo? Dinâmicas mesmo. A gente pega, por exemplo, bambolês, depois eu vou mostrar para vocês, coloca no chão e simula esses bambolês como se fossem os furos da flauta. E conforme você pisar nesses bambolês, você vai simular para as crianças tocarem aquela nota. Para a gente brincar um pouquinho com os furos da flauta, eu coloquei 3 bambolês simulando cada furo. Então, esse furinho é do Si,
certo? Que é um furinho só tampado. Si, Lá e os 3 é o Sol. Como vai ficar então? Se eu colocar o ovinho no primeiro, a gente vai tampar o primeiro furinho. Se eu colocar no primeiro e no segundo, os dois estão tampados. Então a gente tem a nota Lá. E se eu colocar o ovinho também no terceiro, temos os 3 tampados. Então a nota Sol. Então é claro que aqui eu estou sendo a flautista e a regente ao mesmo tempo, mas a ideia é que uma criança venha aqui para fazer essa regência e as outras crianças toquem e aí a gente vai fazendo esse rodízio. Pode fazer pisando também nos bambolês, né? É uma dinâmica bacana e você pode ir inventando várias formas de fazer essa dinâmica. Conforme você for ensinando outras notas, você vai aumentando aqui a nossa leitura. Isso a gente chama de leitura alternativa. A gente está fazendo uma leitura aqui, mas usando um outro método alternativo para fazer isso. Bom, então é isso. Eu espero ter contribuído de alguma forma para que você inclua esse instrumento na sua aula, ou se você já incluiu, que você tenha mais material e mais propriedade para trabalhar com a flauta doce. Se você ainda não começou a aprender a flauta, espero que eu tenha encorajado você. Compra a sua flauta e já começa hoje mesmo. E não esquece de dar aquele feedback, de contar pra gente como foi a sua experiência com as crianças depois dessa videoaula. A gente vai gostar muito de saber, tá bom? Então, é isso, gente. Bons estudos e até mais!